Olá, sejam bem-vindos ao RegulaCast, o podcast da BAR, que neste episódio recebe Luiz Alberto Nespolo, o presidente regulador, o diretor-presidente da AGER Mato Grosso, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso. Luiz Alberto Nespolo é gaúcho de Passo Fundo, tem graduação em administração, MBA executivo em gestão empresarial pela FGV, mestrado na Universidade Politécnica de Madrid, Espanha. Na atuação profissional, tem passagem de destaque pela Ambev, pela Bimetal, pelo setor elétrico, foi diretor-presidente e presidente do Conselho de Administração da Amazônia Energia SA e membro de conselhos de diversas outras empresas de energia, e foi nomeado presidente da AGER em 2020 e agora foi reconduzido em 2024, terá mandato até 2028. Seja bem-vindo, Tonespolo, ao Obrigado, RegulaCast. obrigado, Manuel. Muito importante estar nesse novo canal de comunicação da BAR, tentando trazer mais informações e agradeço o espaço que foi concedido para que a gente possa contribuir para o Instituto da Regulação. Quando a gente fala de uma agência reguladora estadual, estamos falando de multissetorialidade. No Mato Grosso, por exemplo, vocês regulam e fiscalizam 10 concessões rodoviárias que somam quase 1.500 quilômetros de estradas concedidas à iniciativa privada. Recentemente, em 2024, vocês operaram uma atualização da metodologia de fiscalização. Eu queria que o senhor compartilhasse os benefícios, o que a gente já pode contar dessa experiência. Perfeito, é uma boa pergunta. Antes, só fazer uma pequena adequação. Para além das 10, nós já temos 4 sendo assinado o contrato e mais 2 voltando para a B3 e mais 6 em estudo, né? O Estado tem feito muitas evoluções na avanço logístico, em transformação de estradas de terra para asfalto. Praticamente dobrou e mais um pouco a malha viária asfaltadas do Estado. Tínhamos 6.000 quilômetros de rodovia estadual. Hoje temos os 6 e mais 8.000 que foram feitos entre 5 a 6 anos de mandato. Então, isso traz a necessidade da política pública evoluir para manter e melhorar enquanto o Estado vai fazendo novas rodovias. Então, gostaríamos sim de falar da importante inovação e avanço na automatização da forma de fiscalizar. Com o avanço do nosso número de servidores com o concurso público, veio uma juventude mais conectada com os avanços tecnológicos do momento e propôs, em cima de uma velha forma de fazer, que se apuravam todas as patologias e às vezes levavam cerca de 15 dias para sair um relatório de todo o mapeamento das patologias georreferenciadas, através do uso de IA, reduziu esse tempo de 15 para um dia. E depois disso, ainda estudando, partiu-se para o estudo de um veículo que pudesse, atrelado a câmaras, a exemplo do que é o carro da Google, que mapeia todo o mundo. Então, também tem carros que mapeiam patologias. Eles são mais empregados para cidades, mas também pode ser desenvolvidos, e a GER está fazendo de forma de vanguarda, desenvolvendo ele, já mapeou uma rodovia para nós, em termos de experiência, para servir de piloto, para nós podermos fazer um termo de referência e uma licitação. Então, é possível de fazer e nós vamos ter, então, um veículo que vai mapear tanto os buracos, os defeitos de pista, inclusive profundidade, largura, dimensões, georreferenciando, também vai poder tratar da parte de roçada, se a roçada está adequada, também a presença das placas verticais e horizontais de sinalização, se estão adequadas ao uso da rodovia. Então, trazendo grande inovação para a forma de verificar o estado da pista. E esse conjunto de serviços que estão sendo acrescentados à fiscalização da AGER, é, isso como é que isso se traduz para o trabalho, para o dia a dia de vocês? Isso gera, eu imagino que uma quantidade assombrosa de dados, né? Como é que vocês, isso demora muito tempo, leva muito tempo, atrapalha?
atrasa o trabalho do regulador? Imagina que cada ida para uma rodovia de 100 quilômetros pode encontrar até de 600 a 800 patologias. Imagina organizar isso com foto e georreferenciado. É disso que nós estamos falando, do grande avanço tecnológico de colocar IA. A IA faz pelo nosso analista, ele deixa de perder 15 dias em média para cada inspeção, fiscalização, e o ganho maior é rapidez no resultado, rapidamente se faz um termo de notificação, acompanha-se a evolução, porque a empresa tem um tempo para tratar, e ela não conseguindo tratar com o mesmo relatório, ela também é notificada e autuada. Então isso dá uma celeridade muito grande para aumentar a qualidade da fiscalização e regulação. Tu consegue prover mais resultados, imagina com o veículo, aquilo que a gente às vezes fazíamos de 3 em 3 meses, poderíamos fazer mensalmente. Isso dá uma acompanhada e uma regularidade muito maior na evolução da conserva e também das obras de melhoria. Perfeito. E sobre saneamento, que é outro serviço público que a AGE regula, em julho, a AGER assumiu a regulação do serviço de água e esgoto de Várzea Grande, um município muito importante do estado. Queria saber do senhor, o que motivou a prefeitura de Várzea Grande a escolher a AGER MT para regular o serviço de saneamento? Essa pergunta é bem adequada do ponto de vista de que estamos voltando, para além das 6 políticas públicas que temos lá dentro, a cuidar e regular de saneamento, porque saneamento é um serviço municipal e teve uma grande cidade, a segunda maior do estado, procurando a AGER para fazer a sua regulação. Ocorre que esse mandato novo está querendo privatizar, fazer a concessão, atrair bons concessionários que possam prover a solução aos grandes problemas que é a falta de água, falta de esgotamento tratado, intermitência no fornecimento de água, grandes reclamações do cidadão, e com isso, somente com uma iniciativa privada, chegou à conclusão para prover essa solução através de concessão. Toda vez que se fala em concessão, tendo interesse do poder público, que é o caso do poder público municipal em fazer, tendo a possibilidade econômica de atrair, que é o caso, uma cidade de porte grande dentro do estado do Mato Grosso. E é claro que precisa de mais 2 coisas nessa tríade, né? Uma modelagem correta, que ela contratou a FIP, então já tem uma consultoria de renome que vai fazer um belo trabalho de modelagem, e junto com isso ela precisava trazer outra agência que também inspirasse confiança em quem vai investir num estado que passou por muitos problemas recentemente do ponto de vista ético, e ele poderia ocorrer idas e vindas nesse contrato se não há uma segurança, uma agência independente que possa prover essa segurança jurídica para o bom andamento do contrato. Tenho certeza que a prefeita, quando fez a opção junto com o seu secretariado e também os vereadores que apostaram e convalidaram a decisão, ela levou muito em conta o tempo da GER, de maturidade que ela tem, os longos 25 anos de atuação, mas para além disso, o momento atual dela, que ela cresceu muito em governança. Então, já ter uma área estruturada jurídica dentro da GER, ter uma área estruturada econômica dentro da GER, que pode prover soluções para situações enfrentadas, além da expertise em fiscalizar, fez com que ela tomasse essa decisão, e não tenho dúvida, toda vez que um executivo, desde que ele esteja imbuído de boas intenções, ele sempre vai procurar aquelas agências que estejam melhor ranqueadas do ponto de vista de capacidade regulatória. O senhor falou de ranking, de maturidade, já deu o gancho da próxima pergunta, que é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, fez um raio-x do grau de maturidade das agências especificamente estaduais. E a AGE de Mato Grosso ficou em 4º lugar nesse ranking, né, em maturidade institucional. Eu queria que o senhor explicasse um pouco dos fatores que justificam esse resultado, né? Qual o caminho percorrido desde que o senhor assumiu em 2020? É muito importante que as pessoas saibam, e também os colegas reguladores dos institutos, que têm variados perfis, e a gente tem que crescer contra a gente mesmo, né? Melhorar o nosso próprio perfil. Percebam que tem instrumentos que podem mapear o nível de maturidade que se encontra. Isso aconteceu conosco,
tivemos a oportunidade de receber um presente, que foi participar do piloto, junto com a DASA, junto com a NTT, junto com a ANEEL, do programa atualmente chamado QualiReg, que é um programa de excelência regulatória, que tem 8 dimensões, 148 quesitos, e nos deram uma direção segura do que estava faltando. Embora a agência tivesse bons talentos internos nas pessoas, ela não tinha essa visão das necessidades que teria que ter uma agência para que ela fosse considerada capaz de fazer uma boa regulação. Então, às vezes, ela sofria com os problemas que ela mesma causava por não ter esses requisitos implantados e acabava sofrendo com isso, mas não percebia o que precisava ser feito. Com esse diagnóstico claro que nos mostrou que nós estávamos com uma nota muito ruim em relação a uma régua de 0 a 100, nós estávamos com 20. A partir daí, a gente foi criando no planejamento estratégico estratégias que pudessem melhorar a governança e também melhorasse a implantação dos requisitos do QualiReg. Claro que dentro de uma sabedoria adequada da diretoria, fomos elencando o que era mais fácil, mais rápido, mais adequado fazer. E isso no caminhar foi deixando coisas que às vezes não estavam no nosso alcance, como estamos no momento atacando, que é a própria revisitação do nosso marco regulatório, por reclamação do TCE, que deveria ser revisto o nosso marco e alguns quesitos, e também por necessidade de fazer o avanço final para a gente chegar no mais alto nível dessa capacidade regulatória, que é atingir 70% nessa régua, nesse momento planejado pela diretoria. E alcançar em quanto tempo? Então, nós tínhamos para chegar até 2028. Nosso governador é muito acelerado, ele viu 70% e viu o nosso histórico de crescimento de 10% ao ano. Ele disse: espera aí, crescendo mais 10%, então 2026 dá. E nós revimos isso como diretoria executiva colegiada, aceitamos o desafio e estamos trabalhando para isso. Isso não quer dizer que a gente vá fazer, porque mais dentro da GER nós temos hoje um compromisso entre nós e também o servidor de não fazer nada que não seja bem feito, né, que não fique. Então não adianta atropelar, né? Os avanços têm que ser cadenciados e essa segurança de fazer. Agora mesmo nós estamos trabalhando para implantar o AIR, que era a perna mais curta desse QualiReg, a dimensão que nós menos tínhamos universalizado as ações AIR, análise de impacto regulatório. de impacto regulatório e análise de ARR também, análise de resultado regulatório também. Então, nós estamos implementando toda a revisão do nosso arcabouço legal, olhando mais o resultado regulatório, ver se as normas que nós temos estão adequadas ainda, se devem ser retiradas ou revisadas, ou até colocada outra no lugar de uma ou duas. Então, e ao mesmo tempo criando as normas necessárias para a nossa evolução. E com isso, a nota de maturidade, digamos, o grau de maturidade vai... Hoje estamos com 50,3% convalidado com a CGU e 57% numa avaliação prévia que fizemos numa apresentação, porque nós criamos também uma comissão própria de avaliação, que ela faz a avaliação e submete para a CGU para convalidar, quando não temos todo ano a avaliação, para a gente poder enxergar o quanto nós estávamos amadurecendo com fatos e dados. Perfeito. E falando em maturidade, enfim, em gestão, no final das contas, né, a AGER também foi reconhecida pela CGE, a Controladoria Geral do Estado, com selo ouro em ouvidoria e transparência. Queria que o senhor falasse especificamente sobre ouvidoria. O senhor é coordenador da Câmara Técnica de Saúde e Ouvidoria, a CTSouve, e o que esse resultado representa? Assim, quais foram qual o mérito da AGER-MT em ter obtido esse selo ouro da CGE Perfeito. Mato Grosso? Ela envolve 2 quesitos bem amplos, né, que é a transparência e a ouvidoria. Então, ela mede a gestão da transparência e a gestão da ouvidoria. E nós temos feito na GER muitas evoluções nesse sentido. A GER, no primeiro momento, parecia meio ruim, que nós não dava conta de resolver os problemas que tinha e ia buscar junto à sociedade outros. E criamos, bianualmente, a gente chama de ciclo de auditoria, de ouvidoria, de audiência pública de ouvidoria, onde nós vamos nos mercados. Nós temos o Mato Grosso dividido em 8 áreas geográficas, onde nós cuidamos também do transporte intermunicipal de passageiros, e ali nós temos um posto avançado da GER,
que tem um auxiliar administrativo que cuida de fazer também a função de ouvidoria. Estou falando de ouvidoria, então temos um braço adiantado da ouvidoria que, para aquelas pessoas que não são tão adeptos do chatbot que temos hoje, que não são tão adeptos ainda do WhatsApp, embora todo mundo já usa bem, e na AGER já 60% de nossas reclamações ou demandas vêm pelo WhatsApp. Mas o E presencial é insubstituível. 0800, então nós temos pessoas presenciais em 8 polos dentro do estado, nos terminais rodoviários, que atendem para além do transporte também qualquer serviço da AGER, estão preparados para isto. E junto com eles um fiscal que faz a inspeção e motorizado que anda para polos e consegue resolver os problemas também de forma rotineira, porque para além disso ainda trabalhamos com aquelas fiscalizações programadas. Perfeito. E a AGER, para fechar aqui, a AGER abriu uma consulta pública para a agenda regulatória 2025-2026, com participação da sociedade. A gente queria saber quais são os próximos passos, uma vez que esteja vencida essa etapa de recebimento das contribuições, qual a próxima etapa, o que se pode, projetando um pouquinho no futuro, o que se pode esperar da agência nos próximos anos? Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, voltar um pouco para a ouvidoria e transparência. A Gera, nós dizemos, tá, é importante destacar, né, as oportunidades que aparecem e o que a gente faz com isto. É importante dar esse mérito para a BAR, que trouxe um grande treinamento chamado Delivery Regulatório, né, regulação de entregas, que veio da Universidade de Firenze, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer inicialmente uma turma com 6 participações da GER e depois mais 6 mais 13. 13, 19. 19. 19 analistas e gestores, diretores, que tiveram a profundidade do estudo do que são os pilares fundamentais de uma boa regulação universal. E lá aprendemos, e eu fiz esse curso também, por isso que disse que aprendemos, que uma boa regulação é composta de 3 pilares. O primeiro pilar é participação social. A GER cresceu muito a participação social dela, através de criação do conselho consultivo, através dessas audiências públicas e consultas públicas. A GER não tinha o costume de fazer para todas as suas normas consulta e audiência pública, e você mesmo falou, está correndo uma audiência pública da sua agenda, então vemos crescente nessa parte. Toda a melhoria das rodovias tem audiência pública. A GER criou uma norma para audiência pública. Hoje pareceria até estranho que fosse fazer em conjunto com o órgão que é o poder concedente, e quem dá a direção de como fazer essas audiências é a GER, porque ela tem uma normativa dos passos que deve cumprir, a forma de fazer, e conseguimos fazer vencendo até uns óbices. Puxa, poderíamos hoje fazer à distância. É muito ruim quando você fica à distância, e poderia, né, com os instrumentos que tem, à distância da sociedade, justamente quando tu vai falar as obras de melhoria, que às vezes nós podemos achar que é uma melhoria, mas a sociedade pode dizer não, aqui da forma que está, da maneira que está, vai trazer prejuízo, mas se botar mais 100 metros para frente, é a solução. Então ouvi-los e sentir isto tem sido muito bom, do ponto de vista de efetividade regulatória, conseguir de fato levar a política pública a fazer aquilo que ela precisa fazer para a sociedade, em contrapartida da política, né, bem implantada, na qualidade do serviço regulado. A segundo pilar, falei da participação social, eu poderia ficar falando muito tempo, né, é a parte da transparência e integridade. Então a GER criou o Código de Ética, que nós só tínhamos o Código de Ética estadual, entrou no PNPC, participa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, trabalhou muito a questão de transparência, nossas reuniões são gravadas e transmitidas. Hoje se possibilita e é possível que advogados que representam a empresa eventualmente possam entrar de outro estado para ouvir e participar das sessões. Temos tido essa forma de participação, então aumentou muito a transparência também. Então, transparência, integridade e participação social. E, para além disso, é efetividade regulatória. Por isso que eu fui um pouco longe para chegar nos próximos passos. Então, tanto do ponto de vista do plano estratégico, que a GER já tem há mais de 5 anos. Ele é rolante. Cada ano sai um ano e entra outro, então sempre para 4 anos de alcance. E a gente faz a revisão do plano de execução anual. Dentro dele, a gente faz um SWOT que revisa como estamos, né, fatores internos e externos,
para fazer uma fotografia do momento e revisar as ações do que fizemos, e foi bem feito, e nós temos que dar um novo salto, e também inserir novas ações para aquilo que fizemos e não foi suficiente para chegar até o objetivo. Então, os objetivos também são contínuos até a consecução, e isso que tem feito a gente avançar. Inclusive, a própria agenda regulatória que nós estamos falando aqui, ela é fruto disto. Nós começamos implantando a própria agenda. Para aqueles que não têm a profundidade da agenda regulatória, não é a agenda dos diretores, não é a agenda dos eventos, é a agenda das normas regulamentadoras. Até nós aprendermos isso, teve um bom tempo de aprendizado e entendimento. A partir daí, nós fomos um pouco apressados. Vamos ter essa norma. Nós já tínhamos normas em elaboração, criamos um gabarito, criamos a lista de prioridade e começamos a fazer as normas. Mas faltava algo muito importante. Aqui também é importante destacar a questão do benchmark e aprendizado com quem está na frente. Queria agradecer a NTT, a DASA, a ANEEL e outras agências. Agora, recentemente, nós visitamos praticamente todas colegas das diferentes modalidades de saneamento. Com toda humildade, fomos visitar as intermunicipais, as municipais e estaduais, as melhores, para aprender, porque não tem que inventar a roda. Nós temos muito conhecimento junto no nosso Instituto Regulatório representado pela ABAR, e temos que buscar isto. E a melhor forma é benchmark, ir até lá, aprender, contribuir, porque o benchmark não é só copiar, é também levar, né? Nessa troca ocorrem muitas idas e vindas de informação. Mas queria dizer que o próximo passo é continuar fazendo daí a evolução das normas que foram eleitas para serem feitas, agora com a participação, porque criamos a norma de fazer norma e criamos o ciclo dela. Até então nós não tínhamos um ciclo, nós tínhamos uma agenda que não tinha ciclo de início nem final. Então criamos a mecânica, que é uma norma de fazer normas que ela diz que é de 2 em 2 anos nós temos que repetir o ciclo de fazer essa coleta de contribuições junto ao poder concedente, junto à sociedade, junto aos órgãos e internamente também, para ver onde é que está aquela norma em branco, que ainda falta ter algo para regular e isso pode estar causando prejuízo à sociedade. Ou a nova política pública que está chegando e que nós temos que fazer como fizemos quando chegou a ferrovia. Era uma autorização que vai levar 15 bilhões na ferrovia, que vai chegar até Lucas, porém, nós precisávamos de uma segurança de que depois não ficássemos presos no único fornecedor autorizado. Então, nós fizemos, antes mesmo de ter já participando da política pública na previsão, invertendo um ciclo que no passado a GER chegava atrasada e atrapalhava a política pública, antecipando um ciclo e fazendo a norma de operador independente, que se caso lá na frente esta empresa ela começar a praticar preços abusivos, qualquer outro operador pode pagar o preço justo pelos trilhos, para o uso dos trilhos, e fazer o transporte com a sua locomotiva. Então, isso já está previsto em normativa, que seria uma norma em branco se não tivesse essa previsão, que é isso que eu quero dizer. Ficaria uma lacuna que poderia causar um celeuma numa política pública. Então, os próximos passos é buscar a alta efetividade regulatória. Ainda estamos um pouco longe disso, porque para isto nós temos que medir o resultado de cada política. Está no nosso plano estratégico nesse momento, é a gente fazer tudo o que precisa para ter indicadores com métricas contínuas para que meçam a evolução da política pública, que é o fim. E como ela está se comportando ao longo do tempo, se nós temos que intensificar ou melhorar nosso trabalho, ou se estamos conduzindo produzir aquele resultado da qualidade esperada, da evolução contínua da política pública para o cidadão. Então, esse é o próximo passo. É claro que também estamos entrando no Congresso em novembro, no Rio de Janeiro, e com isso a contribuição da Câmara Técnica é trazer alguns temas que eu até gostaria de falar e desafiar a todos. Todos os ouvidores que estejam nos ouvindo, é um momento ímpar. Pela primeira vez, nós teremos temas específicos de ouvidoria, que é uma abertura fantástica que a ABAR está fazendo, e eu também sou diretor e me orgulho disso, de tratar, para além de temas finalísticos de serviços, também temas que também são finalísticos, né, mas de ouvidoria, de economia, de gestão e governança, de comunicação, que estamos falando aqui, porque não adianta tu ter um plano estratégico correto se não comunica bem.
Não adianta ter um serviço bom se tu não ouve o cidadão, porque tu pode achar que está fazendo um serviço bom, mas o cidadão não consegue trazer essa informação. Então, senhores ouvidores, outros que têm interesse em ouvidoria, teremos tratativas como a autonomia das ouvidorias, conforme nas instituições, conforme a Lei 13.460 de 2017, teremos painelistas fantásticos aí falando, pela primeira vez no Congresso da Bar, vários painéis de ouvidoria, teremos os ciclos de audiência pública de ouvidoria, como uma inovação da ouvidoria, sair de dentro de casa, ir para onde a coisa acontece. Ouvidoria inclusiva. O que é ouvidoria inclusiva? É poder atender aqueles que não ouvem, né? Com Libras, poder ouvir, ver aqueles que não enxergam, né? Como é que ele pode se manifestar? E nós temos feito, e outros órgãos têm feito, acesso ao cidadão que tem dificuldade de mobilidade e outras coisas que serão tratadas na ouvidoria inclusiva. Também trataremos da jornada do usuário no processo de atendimento da ouvidoria. É uma jornada, é uma experiência, e temos experiências melhores, temos experiência muito ruim. Então, essa troca entre ouvidores vai ajudar a fazer com que essas experiências sejam boas. Também trataremos de descentralização do atendimento presencial da ouvidoria. A importância de não ficar muito centralizado e poder estar onde estão os usuários. Falaremos de indicadores estratégicos de ouvidoria. Uma ouvidoria que quer crescer, ela tem que saber se ela está conseguindo prover uma boa evolução no trato junto com as áreas finalísticas. Para isso é importante ter indicador da total da reclamação quanto às pertinentes, para ver se algumas reclamações, quanto está o percentual de pertinentes ao final. E também é um papel de ouvidoria tratar das pesquisas do serviço. Então também estaremos falando de indicadores de resultado de percepção da qualidade, através de pesquisas da qualidade de serviço. Também falaremos de ação integrada multiórgãos, entre ouvidoria, PROCON, a ação social, em momentos de férias, por exemplo, quando todo mundo toma ônibus, quando todo mundo toma avião, também serve, né? Como é que nós podemos atender melhor o cidadão que fica um pouco perdido, assodado, com problemas, eventualmente auxiliando, inclusive com órgãos da infância e juventude. Nesse momento muita coisa acontece, então estaremos tratando dessa situação de trabalho conjunto e evolutivo, trazendo inclusive concessionário de terminal rodoviário que possa contribuir com essa experiência dele. O que ele tem feito nesse sentido? De agregar multi-órgãos e fazer um processo de recepção ao cidadão, esclarecimento, encaminhamento e tratativa. É muito comum nessa época chegar cidadãos, por exemplo, que não têm dinheiro para chegar até o destino. Não cabe para a AGER resolver, mas a ação social está lá, encaminhado e também resolvido. Importante que nós falaremos também de conselhos e associação de usuários. É importante nós sabermos quem são os usuários. É uma coisa difícil, uma coisa que a AGER está aprendendo. No primeiro momento, nós nos confundimos também até que usuário é a sociedade em geral. Não, é a sociedade usuária. E também nos atrapalhava um pouquinho entre stakeholders, né? Que o motorista do ônibus é o usuário da AGER. Não necessariamente, ele é um agente. Então, nós estamos começando a conceituar bem quem são os nossos usuários e exemplo do que acontece com agências mais maduras. Gostaria de citar aqui a ANEEL, que tem os seus conselhos de usuários estruturados, que intervêm nas políticas públicas, conseguem contribuir. Então que, assim, é muito tema, né, vamos ver se cabe nos painéis todos, né. Exatamente, a ideia é essa. Agora com esse novo centro de convenções no Rio, acho que vão ser sete painéis simultâneos, né. E aproveitando que o senhor já entrou no congresso, eu queria que o senhor olhasse aqui naquela câmera e pudesse fazer um convite mais amplo, né, para todos os reguladores do Brasil que, enfim, que às vezes se sentem, assoberbados, às vezes um pouco perdidos com o trabalho, um trabalho muito novo na administração pública. Queria que o senhor convidasse para um momento, mais importante do ano, que é o Congresso Brasileiro de Regulação. Queria convidar, são temas fantásticos que ocorrem de maneira simultânea, você antecipou, 7 salas ou mais, né? Todos capitaneados, coordenados, nada deixando a desejar, ao contrário, todos falando de políticas públicas que vão, a AGER é muito ampla, né? De todas as formas, passa por energia, passa por transporte de carga, transporte passageiro,
tudo rodovias construídas, né, rodovias concedidas, enfim, temos uma gama muito grande, gás canalizado, a parte de ferrovia, e tudo isso é tratado lá na forma mais profunda que se imaginar. Então, você que até hoje não participou de um congresso da BAR, seja como servidor público, seja como órgão de controle, seja como concessionário, seja como agente regulador que não teve oportunidade, levante a mão para o seu chefe e peça, me mande lá para me capacitar. Nós tivemos o privilégio, no primeiro, já acreditar muito no Congresso, com a minha chegada, eu falo por mim, né, do tempo que estou, nós levamos 20 pessoas, na época se achou ponderado 20, distribuiu por áreas, teve um grande aproveitamento, a GER cresceu muito, porque se espalha as pessoas, cada uma tem a obrigação na GER de contribuir depois com ideias que ele viu, né, que ele vê que é adequado e dá sugestão para a sua chefia, para a diretoria, para que possa ser implantado. Então veja que é uma grande oportunidade muito rica de adquirir muito conhecimento em curto espaço de tempo no mesmo lugar. Então nós estaremos levando da GER 40 pessoas, tem pedido por mais, nós temos também que ter cuidado, porque a GER tem que operar. Ao mesmo tempo temos certeza que as pessoas que forem, sejam analistas, sejam diretores, assessores, vão voltar de lá com muito conhecimento, muita capacidade, muito mais capacitados e podendo prover grandes soluções, porque no final é isso que interessa, fazer soluções aos problemas regulatórios que todo dia vem na nossa mesa. Maravilha. Com isso, eu queria agradecer novamente ao Dr. Luiz Nespolo pela disponibilidade, como, enfim, no meio de uma visita aqui a Brasília, poder sentar com a gente enfim, conversar sobre esses temas tão importantes para a GER e para não só as agências estaduais, no Brasil todo, mas pelas agências, pela regulação como um todo, né? Eu queria agradecer a sua presença novamente e voltaremos no próximo episódio com mais uma figura de destaque no mundo da regulação brasileira no RegulaCast, podcast da Barra. Até lá!